Se me permitem, então, antes de passar o microfone aí por esse lado e suscitar o debate, de modo a que se possa, deste lado, oferecer respostas e procurar fazer aqui alguma interação, quero, em primeiro lugar, cumprimentá-los a todos, com um destaque natural para o nosso candidato à Câmara Municipal do Porto, o professor Álvaro Almeida, bem como a várias das pessoas que o têm acompanhado neste processo, seja agora o Pedro Duarte, que é o candidato a presidente da Assembleia Municipal, quer o Miguel Seabra, que é o presidente da Conselhia, o Fernando, que é o presidente da Conselhia da JSD, também a Distrital, nas duas versões, do PSD e da JSD, cumprimentá-los a todos. Eu tenho um gosto muito grande em poder estar aqui, porque, tal como disse na sessão de apresentação do professor Álvaro Almeida, eu estou de facto convencido que temos o melhor candidato dos que estão em presença à Câmara Municipal do Porto, e se essa for a vontade dos eleitores do Porto, eu estou convencido que teremos também o melhor presidente da Câmara, porque às vezes as coisas não coincidem, não é? Às vezes há pessoas que são reconhecidamente vistas como grandes candidatos, embora depois haja dúvidas sobre se poderão funcionar ou não como bons executivos. E às vezes temos pessoas que seguramente são reconhecidas como belíssimos executivos, o problema é elegê-las, é fazer que os outros acreditem que isso pode ser assim. É muito raro termos bons candidatos que podem ser bons presidentes. E no caso do Porto, nós temos um. Aparentemente há ainda um problema de reconhecimento público. Mas como há campanha, eu julgo que esse problema se ultrapassará rapidamente. E lembro a esse propósito que o último presidente da Câmara do Porto, eleito em listas do PSD, que fez 3 mandatos como presidente da Câmara do Porto, também não era praticamente conhecido por ninguém quando foi eleito a primeira vez. O Dr. Rui Rio era deputado na Assembleia da República, não era, portanto, um desconhecido dos políticos, mas era, em grande medida, desconhecido da generalidade das pessoas do Porto. Isso não o impediu de ser eleito contra todas as probabilidades, contra aquele que era, na altura, um recandidato consagrado, grande presidente da Câmara do Porto, eleito pelo Partido Socialista durante anos, e que perdeu aquela eleição. Portanto, não creio que esse seja realmente um problema de relevo. Julgo que o essencial do debate sobre emprego e sobre habitação, no que respeita ao Porto, foi muitíssimo bem apresentado pelo professor Álvaro Almeida. E, portanto, eu não me vou acrescentar grandes coisas, nem vou desviar isto para apreciações de natureza nacional. Julgo que ele tem toda a razão quando diz que há aspectos que estão muito relacionados com a demografia, que são comuns, mas que não servem para explicar a razão porque no Porto o impacto tem sido superior à média do país. Independentemente, portanto, das respostas nacionais que tenham de existir a este tipo de problemas, e tem de haver respostas nacionais, isso está fora de questão, o que estamos agora a avaliar é em que medida um município deve ter uma intervenção importante para responder também a estas questões. E eu creio que o conhecimento que o professor Álvaro Almeida aqui deixou da situação do Porto e as pistas quanto à melhor forma de responder a estas questões está muitíssimo bem colocada. Eu queria, a propósito das questões do emprego, referir o seguinte. É verdade que, no que respeita a decisões de natureza nacional quanto à instalação de sedes de instituições nacionais que possam ter um impacto grande do ponto de vista regional, nós precisaríamos no país de ter uma abordagem menos macrocéfala. E poderão dizer, bem, mas este homem foi primeiro-ministro durante uns anos, podia ter feito qualquer coisinha para isso. Eu queria justamente recordar que fiz. E há uma instituição que foi criada durante o meu governo, durante
muito tempo, nós extinguimos entidades públicas, fizemos a fusão de muitas outras, não criámos, portanto, muitas novas, pelo contrário, fomos muito parcimoniosos a criar novas instituições. Mas houve uma que foi criada e que ficou justamente sediada no Porto, e não foi simbolicamente, foi com os seus serviços efetivos aqui, que foi a IFD, a Instituição Financeira para o Desenvolvimento. Foi criada de raiz e foi colocada justamente aqui no Porto. Porquê? Porque não havia nenhuma razão para que não se sediasse aqui uma instituição com essas características. Não faltam aqui pessoas formadas com todas as competências necessárias na área da economia, na área financeira, na área do desenvolvimento. Não há nenhuma razão. O Porto, independentemente agora da arbitragem sobre se tem a melhor universidade ou não, ninguém tem dúvidas, com certeza, que tem grandes universidades e, portanto, tem pessoas formadas com reconhecimento internacional, não é apenas reconhecimento nacional, é reconhecimento internacional, e, portanto, o recrutamento pode ser feito a partir aqui do Porto também. Não quer dizer que todas as instituições que venham a sediar-se aqui no Porto só possam recrutar entre pessoas que sejam cá formadas. O objetivo não é esse. O objetivo é responder àqueles que são cá formados, mas, se for possível, atrair pessoas de outros lados do país e até de fora, porque não? O Porto tem todas as condições para as poder acolher. E é nesse sentido que a questão da EMA é colocada. Eu quero agradecer ao professor Álvaro Almeida. Não foi o único, mas foi uma das vozes importantes. Houve outra aqui do Porto também, por sinal, o Paulo Rangel, que fez uma intervenção pública nesta matéria, a propósito da candidatura à Agência Europeia do Medicamento. Nós não sabemos se Portugal tem ou não tem condições efetivas para fixar essa agência, mas deixaram as autoridades muitíssimo a desejar na forma como foram preparando o terreno para a candidatura. Deviam-no ter feito com esta abertura, que foi sugerida pelo professor Álvaro Almeida. Não estou a dizer que ela tivesse de partir do Porto. Era muito importante que, uma vez conhecidos os requisitos para as candidaturas, elas tivessem sido abertas de uma forma competitiva para as regiões do país, os municípios do país, que se sentissem em condições de preencher aqueles critérios. Eu acho que aí, como de resto já tive a ocasião de dizer, o que era importante era que não se concentrasse estritamente em Lisboa a candidatura, uma vez que há muito a ganhar em que outras regiões do país pudessem ter competido de uma forma completamente transparente e aberta para poder vir a integrar a candidatura portuguesa à fixação dessa agência. Mas estou convencido que é possível, no quadro nacional, criar ainda condições para que a candidatura que venha a ser apresentada pelo país possa ser apresentada evitando a macrocefalia que é realmente secular, mas que se tem intensificado nas décadas recentes. E tenho a certeza que o Porto é um natural competidor por essa candidatura e por essa localização. Quanto às questões que estão relacionadas com as qualificações que sempre devem estar a par do emprego. A Presidente da JTC Digital disse uma coisa muito verdadeira, disse muitas outras, mas disse uma que é importante sublinhar. Nós temos hoje um nível de formação superior que começa a estar mais próximo da média dos países europeus desenvolvidos, com que gostamos de nos comparar. E, portanto, há um déficit de qualificações que temos vindo a recuperar no país. Porém, não estando em causa a vantagem de poder sempre obter um grau de qualificação superior face a qualquer outro grau, é importante também que as pessoas, quando fazem as suas escolhas de formação e de especialização, tenham em conta aquilo que são as dinâmicas do próprio mercado, da própria economia,
da área laboral, portanto. Ora, nós temos muitas pessoas licenciadas, digamos assim, e até com graus superiores de qualificação, em áreas que não têm a maior procura ou a maior dinâmica do ponto de vista económico. Aqui deve prevalecer um princípio de liberdade. As pessoas devem ter a liberdade de escolher a sua área de formação. E ninguém pode dizer a alguém: olha, meu amigo não se vai formar nessa área porque já há gente a mais. Porque qualquer um pode ter a perspectiva de ser suficientemente bom para nunca estar a mais na área de formação a que se quer dedicar. Portanto, aqui o princípio da liberdade devia sempre ser respeitado e eu espero que continue a ser respeitado. Mas é muito importante para as pessoas que fazem essa escolha, fazendo uma escolha livre, possam ter toda a informação, ou a melhor informação, para tomarem as suas decisões. E hoje há áreas que são manifestamente muito procuradas na economia e que não têm ainda o nível de formação adequada. Ora, eu julgo que se esta informação estivesse mais acessível, muitos dos nossos jovens acabariam por tomar decisões de formação um bocadinho diferentes daquelas que acabam por ser tomadas. E se isso acontecesse de uma forma mais extensiva, eu estou convencido que as nossas próprias instituições também sentiriam a pressão para adequar a resposta a essa procura. E muitas vezes sucede que as nossas instituições também têm pouca flexibilidade para ajustar as suas respostas. E eu tenho ouvido, da parte de muitos senhores reitores, comentários muito pragmáticos, dizendo que é muito difícil adequar a nossa resposta. Porquê? Por causa das regras que existem ainda. Os professores que estão lá não podem ser, muitos deles, dispensados, não é verdade? Há alguma dificuldade em ir buscar outra gente que possa responder aos perfis dos novos cursos a lançar, e isso às vezes limita a resposta pública que pode ser dada. De onde alguma flexibilidade ainda é necessária nesta matéria. Seja quando estamos a olhar para instituições que estão no terreno, que existem aqui no Porto, existem em outras grandes cidades do país, mas também em termos nacionais. Acho que era importante que pudéssemos, de alguma maneira, funcionar como catalisadores dessas transformações, dessas mudanças, e pudéssemos dar às nossas instituições melhores condições para serem mais flexíveis, mais ágeis a responder a estas solicitações. E isso, de um modo geral, e com isto termino, é uma característica que eu penso que as nossas candidaturas autárquicas têm denotado. Há um conjunto de alterações importantes que o país ainda precisa de fazer a todos os níveis, ao nível local, ao nível nacional, para encontrar flexibilidade suficiente para responder de forma mais rápida a problemas que nós detectamos. Era importante que as câmaras municipais viessem a ter realmente melhores competências para poder responder a elas próprias de forma mais direta. Infelizmente, parece-nos que não estão assim reunidas as condições para que isso possa ficar concluído até ao final desta sessão legislativa, já o disse publicamente, mas isso não significa que não venha ainda a ser possível fazer dentro da legislatura em que vivemos. Pelo contrário. Mas era também necessário que, em termos nacionais, nós conseguíssemos ter regras um bocadinho mais flexíveis, nomeadamente do lado das instituições públicas, da administração pública, de maneira a poder responder mais celeremente a muitos problemas que nós sentimos, que estão diagnosticados e que depois demoram demasiado tempo a ser respondidos. E esse tipo de transformação ainda precisa de ser completado. Houve muitas transformações que nós fizemos nos últimos anos. Não se consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, neste caso, eu acho que nós podemos beneficiar de uma ação conjunta entre a área autárquica e a área nacional para fornecer a instituições de natureza
local, regional ou nacional, a capacidade de responderem com mais flexibilidade, como digo, a este tipo de solicitações. Só para terminar este meu contributo aqui neste debate, nesta altura, para dizer que muito daquilo que foi dito pelo professor Álvaro Almeida, no que respeita à questão da habitação, é extremamente pertinente. O Porto é seguramente um dos casos mais importantes no país que tem beneficiado muito da dinâmica que a procura turística tem trazido. Isso não é, de resto, como Lisboa, não é assim um mérito particular do município, é um mérito que está muito associado ao país e, evidentemente, dentro do país, às zonas que têm mais para oferecer, e isso é bom, é muito importante, e quem vem com frequência ao Porto é notória a diferença e o impacto que essa procura turística trouxe para a cidade. É importante que isso possa continuar para o futuro, mas, por outro lado, é importante também que as cidades, as nossas grandes cidades, sejam Lisboa ou Porto ou quaisquer outras, não fiquem, como se costuma dizer, a viver à sombra da bananeira, porque muita da procura turística, convém ter isto presente, é por definição temporária. Não é uma coisa estrutural, é uma coisa temporária. Deve-se aproveitar, mas não se pode construir um futuro a pensar nisso. Ora, é muito importante que outras dimensões económicas, portanto, possam ser reforçadas a par do turismo, para permitir que, nomeadamente na área da habitação, continue a haver resposta suficiente para os turistas que ocasionalmente, temporariamente, nos procuram, mas tem de haver também capacidade disponível para responder às pessoas que cá se querem fixar e trabalhar, independentemente da área turística. Por isso é que quero sublinhar esta intervenção que foi feita pelo professor Álvaro Almeida, que me parece ser muitíssimo pertinente e não apenas para o Porto. No fundo é isso. Ela é muito verdadeira aqui no caso do Porto, porque o Porto é realmente um dos municípios que tem estado em alta com a questão do turismo, como Lisboa, de resto, mas há muitos outros que têm a oportunidade de agarrar esta questão do turismo para se desenvolver. É uma oportunidade que não pode ser desperdiçada, porém, ela própria vive de aspectos que são muito conjunturais, muito temporários e que não podem fazer esquecer outras áreas económicas importantes que precisam ser dinamizadas e fixadas, ajudar a fixar as pessoas. E se não existir emprego e habitação, é evidente que não se conseguem fixar as pessoas. Portanto, parabéns, Álvaro Almeida. É evidente que estas são áreas que tem estudado muito e, portanto, em que está muitíssimo bem preparado para poder dar resposta, e ainda bem que, do ponto de vista político, não sobrarão dúvidas quanto às intenções com que apresenta as suas propostas. Elas, evidentemente, são feitas a pensar no bem comum e no interesse geral e não em qualquer outro tipo de interesse que o senhor professor não representa, ainda que sejam interesses legítimos, evidentemente, e existem muitos interesses legítimos nas sociedades e na economia que devem ser defendidos. O que tem é de haver uma declaração de interesses, e é muito importante que na política as pessoas declarem exatamente os interesses que têm, e no seu caso essa declaração é muito simples de fazer. Obrigado.